Agora, pessoal, nós vamos para o segundo exercício de indução eletromagnética. O BF 2014 diz assim: como é conhecida a lei física que garante que a condição necessária e suficiente para que uma força eletromotriz seja induzida num circuito é a existência de um fluxo magnético variável no tempo? Bom, ele perguntou, vamos reler agora. Como é conhecida a lei que garante que a condição necessária e suficiente para que uma força eletromotriz seja induzida num circuito é a existência de fluxo magnético variável no tempo, tá? Então ele fala aí de força eletromotriz. Gente, força eletromotriz trata-se de indução eletromagnética. Indução eletromagnética, a gente tem que lembrar que é a variação negativa, né, do fluxo magnético dividido pelo tempo, tá? Essa aqui é a nossa fórmula da força eletromotriz. Para a gente responder esse exercício, a gente precisava lembrar dessa fórmula, ou pelo menos saber que a força eletromotriz depende da existência, né, de um fluxo magnético variável no tempo, tá? Então, a gente precisava lembrar desse conceito, né? E aí, gente, a gente poderia claramente lembrar e assinalar a letra B, Lei de Faraday. Mas aqui, gente, eu vou explicar o motivo de ser Lei de Faraday e por que não poderia ser as outras, tá? Então, vamos ler alternativa por alternativa. A Lei de Faraday realmente diz que a força eletromotriz é induzida, né, pela existência de um fluxo magnético variável. Mas se a gente fosse olhar aqui, Lei de Ampère, gente, lei de Ampère, não, a lei de Ampère tem a ver com o cálculo do campo magnético. Pode ser num solenoide, numa espira circular, ok? Por exemplo, se a gente usasse, quisesse calcular o campo magnético numa espira circular, a gente poderia dizer que o campo magnético aqui, ó, no caso, Mi vezes I dividido por 2R, tá? Esse seria o cálculo do campo magnético da lei de Ampère. Então, a lei de Ampère não pode ser. Lei de Faraday, já vimos que essa é a resposta correta. Lei de Maxwell. Gente, as equações de Maxwell, né, elas reformularam e unificaram a eletricidade e o magnetismo. Ou seja, elas mostraram como o campo magnético gera o campo elétrico e vice-versa, como o campo elétrico gera o campo magnético, tá? Então, as leis de Maxwell têm sim a ver, né, com o magnetismo, com a eletricidade, mas não especificamente sobre a força eletromotriz, como é a lei de Faraday. Então, né, já vamos riscar aqui. Lei de Ampère a gente viu que não pode ser, lei de Maxwell também não pode ser. Aí tem a lei de Fourier, ele fala da lei de Fourier. Gente, a lei de Fourier é de um outro bloco da física, né? Da termologia. Ou seja, aquela fórmula, né, da condução térmica. A gente pode calcular o fluxo de calor, né? Não o fluxo magnético, o fluxo de calor. A efeito de curiosidade, o fluxo de calor é determinado por K, né? Que é o coeficiente de condutibilidade térmica, vezes a área vezes o tempo dividido por E. Só a respeito de curiosidade, não é a lei de Fourier. E a lei de Biot-Savart, né? Essa lei, ela mostra o campo magnético gerado por uma corrente constante no tempo, tá? Então também trata-se aí do campo magnético, mas não especificamente sobre a força eletromotriz que o exercício pergunta e como ele depende do fluxo magnético variável, dividido pelo tempo, tá? Portanto, E também não pode ser. Nosso gabarito, apenas repetindo, é a letra B. Beleza?